Boa noite, meus nobres amigos desta plataforma digital tão renomada. Tudo certo? Bom, espero que todos estejam bem, se cuidando. Bom, hoje vamos fechar o ciclo das 3 lives religiosas que o projeto Pernambuco Filosófico propôs. Vamos estar fechando hoje com o budismo, que além de, na minha humilde opinião, ser uma religião muito positiva, ela também é uma filosofia de vida. E com isso a gente vai poder falar e entender um pouco mais com a pessoa que vai representar de forma, eu acho que bem positiva, essa religião, tá? E nosso convidado será o Gustavo Almeida, aliás, desculpe, o Guga Zen, né? Que ele é mais conhecido como Guga Zen, mas o nome dele é Gustavo Almeida, e ele estuda e pratica o Dharma na base do budismo. Ele atua também como facilitador no SEB, Recife, e conduz o programa PARE. Então é uma pessoa que tem uma bagagem muito boa para falar com a gente e nos explicar todo esse contexto, tá? Então vamos ver se ele já está online para fazer o convite e poder iniciar. Até agora não. Vamos esperar ele entrar para a gente ver. Pronto, ele acabou de entrar. E aí deixa eu mandar o convite para ele aparecer, para a gente bater esse papo aí, que eu acho que vai ser positivo para a gente aprender muito. E a finalidade do projeto é essa, aprendizado. E, por favor, façam suas perguntas ao Gustavo para a gente aprender um pouco com ele. E aí, Oi, Tito. Gustavo, tudo certo? Tudo bem? Ernesto, mas pode chamar de Tito, né? Pode, chama Tito, não tem problema não. Beleza. Viu, cara? Mais de 30 anos chamando de Tito, a chamar de Ernesto é cruel. Tem bronca não, não é perrequisito não. É codinome. E aí, tá bom o áudio aí? Tá bom, tá legal. Beleza. Guga, primeiramente, boa noite. Obrigado pela oportunidade de bater um papo contigo. Vai ser aquela velha conversa da gente, como se a gente estivesse ao redor de todos os amigos. Feita a gente teve na última, na casa do famoso Bichante, o Hugo Ricardo. Ele vai ficar puto comigo, mas não tem problema não. Então o papo vai ser para a gente aprender contigo. Como eu te falei anteriormente, a finalidade não é estar debatendo nem degladiando, é somente aprendizado. Então assim, eu vou aprender contigo. Espero que quem participe também aprenda com você. E é só isso, é felicidade total e plenitude, beleza? Maravilha, Tito. Obrigado pelo convite. É uma alegria grande poder participar desse teu canal e principalmente de poder conversar, né, com as pessoas interessadas no budismo e que queiram ouvir, que queiram, a partir daí, né, que podem se interessar em buscar mais informações, porque nem é o objetivo dessa live a gente passar todas as informações, nem é a minha possibilidade. Eu não tenho esse repertório tão vasto a ponto de passar toda a filosofia budista, né, para as pessoas. Eu sou apenas um estudante, né, que vem aí pesquisando há alguns anos essa filosofia. Mas vamos lá. Então vamos começar pelo começo. Budismo, meu amigo, explica pra gente o que é o budismo. Certo, vamos lá. É muito interessante porque normalmente quando se fala sobre budismo, quando vai começar a se falar sobre budismo, a pergunta mais comum inicial é: budismo é uma religião? Uhum. Isso é interessante porque ao mesmo tempo que o budismo está ao lado, né, de tradições religiosas como o cristianismo, como o islamismo, hinduísmo, espiritismo, essas tantas que eu falei, as pessoas normalmente não perguntam se é uma religião, né? Mas isso acontece com o budismo, né? Embora o budismo esteja aí caminhando ao lado dessas tradições religiosas. Então a gente costuma dizer que você pode enxergar o budismo como uma religião ou não, né? Não há uma determinação de que é uma religião, né? Se formos levar em consideração um conjunto de aspectos ritualísticos, né, que são similares, digamos assim, a outras tradições religiosas, podemos chamar o budismo de religião sem problema. Se, por outro lado, entendermos que o
budismo não há, por exemplo, a adoração a um Deus, né? Não há a figura do Deus no budismo, aí talvez muitas pessoas prefiram não considerar como uma religião, né? Então, a gente caminha nessa estrada, né? Algumas vezes parece que a gente está praticando uma religião, outras vezes parece que não. Só que para isso, Tito, fica muito difícil, por exemplo, para mim, para eu falar especificamente fazendo comparações, porque eu não tive nenhum mergulho de estudar nenhuma outra religião, nenhuma outra tradição religiosa, né? Então, Sei. há cerca de 6 anos eu passei a me interessar pelo budismo e, de fato, fiz um mergulho para compreender, para tentar aprender o máximo possível dessa tradição filosófica, né, digamos assim. Então, para mim, o budismo eu enxergo muito mais como uma filosofia de vida, como um modo de perceber que nós podemos ver a vida sob vários ângulos, né, que nós não precisamos nos aprisionar, digamos assim, a conceitos binários, por exemplo, né, de certo, errado, de bom, ruim, bonito, feio. Então, a proposta que eu enxergo no budismo é muito mais ampla do que a gente fazer esse olhar mais limitado sobre a vida, sobretudo sobre as vidas, né? Não só a vida humana, mas sobre todas as formas de vida e até de não vida, né? Dos aspectos, dos elementos que compõem o universo, né? Massa. Então a gente pode adotar o seguinte, mais ou menos a seguinte ideia, que a compaixão é a força motriz do budismo, então, que é a compaixão que move mais o budismo do que vamos dizer, uma linha de pensamento religiosa, né? Certo, interessante. Esse termo aí, ele é considerado uma das 4 qualidades incomensuráveis, né? Então, o budismo tem muito isso de 4 qualidades incomensuráveis, 6 paramitas, 10 ações não virtuosas, os 6 reinos da roda da vida, as 4 nobres verdades que foram tradicionalmente, historicamente, são considerados os primeiros ensinamentos do Buda histórico, né, do Buda Shakyamuni. Esse entendimento de que a gente tem um caminho muito amplo e que a gente não precisa digamos assim, se apegar a qualificações, a adjetivações, isso faz com que eu enxergo, né? Eu vou sempre falar aqui nessa perspectiva do meu olhar, né? Eu enxergo que é algo muito mais, que possibilita um caminhar muito mais amplo, né, do que, digamos assim, outras tradições religiosas que fazem com que, determinam, né, que a gente tenha mais restrições. Então, eu enxergo essa caminhada na filosofia budista uma caminhada mais livre, mais aberta. Porém, não deixa de ter determinados pontos que são sugestões, digamos assim, do Buda para que nós sigamos, né? Não tem nada que seja determinação, que seja obrigação, né? São sugestões. E essas sugestões nos remetem, inclusive, a um dos ensinamentos dele, assim, muito importante, que é: não acredite no que eu digo, experiencie, experimente. A partir daí, tire suas conclusões. Então, esse foi um ensinamento importante do Buda Shakyamuni, né, que é considerado o Buda histórico, considerado historicamente o fundador dessa tradição filosófica, que Certo. transitou aqui pelo mundo cerca de 2.600 anos atrás, né? Então, fazendo uma comparação com o tempo de Cristo, de Jesus Cristo, né? Digamos que foi cerca de 5 ou 6 séculos antes,
da vinda do Cristo, né, do Jesus Cristo, para os cristãos. Então, nessa perspectiva de que nada é uma verdade absoluta, né? Então, o que é dito, o que foi dito, e é curioso porque os ensinamentos do Buda são repassados desde sempre, prioritariamente de maneira oral, né? E isso faz com que haja muita, não diria o termo distorção, mas haja diferenciações, né, em várias linhagens do budismo. E aí várias escolas, né? Então, o SEB, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, criado pelo Lama Padma Santen, ele transita no budismo tibetano, né, que surgiu ali no Tibete, né? E a partir disso, né, a gente aqui no Brasil, né, quando é que o budismo começa o budismo tibetano especificamente, que eu posso falar um pouco mais, quando é que ele começa a se ramificar pelo Ocidente, né, por exemplo. Basicamente, quando a gente tem, recentemente, né, quando a gente tem a diáspora que ocorreu no Tibete por conta da invasão, né, dos chineses, né, do exército chinês, ali na década de 1950. Até que em 1959 acontece de fato a diáspora, quando o atual Dalai Lama, né, já era Dalai Lama naquela época, tinha seus 23, 24 anos, quando ali ele entendeu que não os monges, os praticantes que viviam no Nepal, no Tibete, não deveriam partir para o confronto contra as forças chinesas, sobretudo porque era minoria de pessoas, né? Porque o budismo ele prega eminentemente a paz, as relações pacíficas, então não tem. Eu gosto de me colocar na mesma linha, colocar exemplos alheios. Eu estou há 4 anos fazendo um processo de reconstrução da pessoa Ernesto, tá? Eu estou me desconstruindo e me reconstruindo. Isso eu não estou focado em nenhuma religião para tal. Então é um processo lento e doloroso você se livrar de algo que você estava impregnado dentro de si e começar a verificar novas verdades, novos caminhos. Dentro do cristianismo, foi falado, no cristianismo você tenta melhorar como pessoa para atingir a salvação eterna. No espiritismo, segundo o nosso amigo Trajano falou, o processo de evolução contínua faz com que a gente tenha um processo mais evolutivo para chegar, quando for voltar novamente no processo de reencarnação, a gente está sempre evoluindo até chegar num ponto que não precise mais reencarnar. No budismo, isso que você me falou, das várias verdades e do contexto de você evoluir como pessoa, para qual finalidade seria maior? É para uma reencarnação? É para a sua limpeza espiritual interna normal aqui na Terra, nesse plano? Qual seria esse contexto? Para eu entender. Certo. Vamos lá, essa é uma pergunta que eu diria que ela é a base de toda a filosofia, de toda a tradição budista, certo? Então, o budismo vai dizer que a gente quer ser feliz e não quer sofrer. Né? Então, basicamente, é a partir daí que a gente deve caminhar. Então, as 4 nobres verdades, né, os primeiros ensinamentos do Buda Shakyamuni, elas vão dizer o seguinte, né, a primeira nobre verdade vai dizer que é a verdade do sofrimento. Então, a gente sofre. Qualquer sofrimento. A segunda nobre verdade vai dizer que nós criamos o sofrimento. O sofrimento é criado em nossa mente. Né? E aí, a partir disso, a terceira nobre verdade vai dizer que se o sofrimento existe, se ele é criado em nossa mente, ele pode ser desconstruído pela nossa própria mente. Então, a partir do momento, qualquer que seja o sofrimento, nessa perspectiva espiritual, certo? Nessa perspectiva de emoções perturbadoras, né? Então, e a quarta nobre verdade é um caminho,
né, de passos, né, de 8 passos, o nobre caminho óctuplo. Né? Essas verdades, elas vão mostrando para a gente, né, que a gente tem possibilidade, sim, de viver de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, de maneira mais pacífica, né, de forma a gerar benefícios a nós e a todos os seres. Né? Um ensinamento central no budismo vai dizer que nós somos seres relacionais. Né? Então, nós nos relacionamos o tempo todo. E aí, quando normalmente a gente aprende que relações são relações entre pessoas. Né? Então, o budismo vai dizer diferente, ele vai dizer que relações são relações absolutamente amplas. Então, eu me relaciono com pessoas, eu me relaciono com coisas, com objetos, eu me relaciono com pensamentos. O budismo ele vai ensinar uma ferramenta fundamental, que é a ferramenta da meditação. Então, nas 4 nobres verdades, a meditação ela é os 3 últimos passos do caminho óctuplo. Então, antes desse passo, né, de a gente chegar na meditação, a gente vou aqui filar aqui do livro Roda da Vida, do Lama Sam. O primeiro passo, que é a motivação. O segundo passo, não praticar ações danosas com a mente. O terceiro passo, não praticar ações danosas com a fala. O quarto passo, não praticar ações danosas com o corpo. O quinto passo são ações transcendentes e compassivas. Né? E a partir daí, sexto, sétimo e oitavo passo são as etapas de meditação. Então, a meditação ela é a ferramenta principal que vai nos mostrar as nossas perturbações, né, os nossos pensamentos, a construção permanente de pensamentos que a mente produz. Vem outro aspecto importante, que é o aspecto do apego às identidades. Então, quando nós nascemos, nós já ganhamos uma identidade. Né? Uma não, um conjunto de identidades. Então, isso faz com que eu seja visto como Gustavo. Né? Fui batizado, né? Me deram um nome, né, de Gustavo. Então, se você me chamar de João, em algum lugar, provavelmente eu não vá olhar, né? Porque já me deram uma identidade diferente de João. Né? Essa identidade ela vai adquirindo outras e outras identidades. Então, eu passo, por exemplo, a ter uma profissão, né? Eu estudo, tenho uma profissão, e aí as pessoas elas começam a se relacionar com as outras a partir das identidades. E aí a gente vai vendo, por exemplo, aspectos de segregação muito fortes na sociedade. Pessoas que se relacionam com pessoas de outras raças de uma maneira diferente das pessoas da sua própria raça. Né? Pessoas que entendem que quem tem uma orientação sexual, que tem um gênero diferente do seu, você trata de uma maneira diferente, normalmente de modo pejorativo. Né? Então, essas segregações, elas vão gerando comportamentos que são comportamentos danosos. Né? O Buda Shakyamuni, basicamente, colocou 6 emoções perturbadoras macro. Né? E aí ele chamou da roda da vida, dos 6 reinos da roda da vida. Né? Que são eles, né? Os 3 reinos superiores e os 3 reinos inferiores. O reino dos deuses, o reino dos semideuses e o reino dos humanos. Os reinos inferiores, o reino dos animais, dos fantasmas famintos e dos infernos. Então, esses lugares, digamos assim, né, que formam a roda da vida, é o que o budismo chama de samsara. Então, samsara é o conjunto de perturbações, digamos assim, ou de emoções que fazem com que eu caminhe na vida de um jeito ou de outro, né? Ou de outros. Então, o reino dos humanos, né? O reino do apego. O reino do apego. Interessante é o seguinte, todos esses reinos são humanos, certo? Então, especificamente o reino dos humanos, o Buda quis simbolizar que é o reino do apego. Né? Então, a gente se apega
né? E a partir daí tem esses outros, né? Então, você vai para o reino dos deuses, né? O reino orgulhoso, o reino do orgulho. Todos nós conhecemos pessoas extremamente orgulhosas, extremamente vaidosas, né? E é interessante que quando a gente vai estudar as 4 qualidades incomensuráveis, é, é muito bonito esse ensinamento que vai mostrar que a gente tem toda a condição de a gente trocar o orgulho pela alegria, né? O orgulho é uma emoção perturbadora, né? Uma produção autocentrada do eu, né? E a alegria é uma qualidade incomensurável, ela é expansiva, né? Ela é para fora, né? O Entendi. orgulho é algo para dentro. O apego é uma construção mental. Eu tenho, por exemplo, eu estou vendo aí, você tem um conjunto de CDs aí atrás da sua no seu background, que pode ser que identifique uma identidade sua, né, de colecionador de CDs. Né? Eu sei que você é, mas mesmo que eu não conhecesse essa sua, digamos assim, sua característica, sua identidade, eu estou vendo uma parede repleta de CDs. Então eu posso construir na minha mente a partir de apegos que eu tenho a esse conjunto de identidades que eu aprendi. Né? Então essa pessoa ela é um colecionador de CDs. Aí, em outros momentos, eu posso dizer, tá maluco, esse cara é um acumulador, ver o tanto de coisa que tem na parede da casa dele e tal. E aí começar a me relacionar de uma maneira diferente do que se eu tivesse, por exemplo, lhe vendo como você está me vendo aqui numa parede branca, ao fundo sem nada. Né? Então, esse é um pequeno exemplo de identidade. Aí, qual a tua profissão? Aí eu já vou tratar de uma maneira diferente se tu fosse de outra profissão. Né? Então, tem profissões a gente chegou a criar pronomes de tratamento, né, que são diferentes para profissões diferentes, e tem pessoas que adotam aquele pronome de tratamento como sendo a própria identidade, que não aceita que você trate de outra forma. É Né? só Liturgias de profissões, né? Vestimentas de profissões, isso são geradores de perturbação, porque são apegos. Né? Não quero dizer que é ruim ou que é errado. Tá? Isso aí, o julgamento vai por cada pessoa. Né? Mas significa, de modo geral, apegos àquelas identidades. Né? Então, para completar a roda da vida, aí o reino dos animais, né, são aqueles seres que têm um certo torpor, né, uma obtusidade mental, não consegue discernir muito bem, né, o que está sentindo, como está se comportando a sua mente. O reino dos infernos, né, o reino da raiva e do medo, e o reino dos fantasmas famintos, que é o reino da carência. Então, pessoas por exemplo, que têm problemas de relacionamento afetivo, amoroso, que terminam relacionamentos, mas que não conseguem aceitar que aquele relacionamento terminou, que aquela pessoa não quer mais viver com ela, né, e que apresentam determinados comportamentos de extrema carência, né, um sofrimento que faz com que muitas vezes a pessoa se deprima. Né? E quando nesses outros reinos, todos ao mesmo tempo, né? Aquele ser que até então você adorava, o que você amava, você passa a ter raiva daquela pessoa. Né? Você passa a odiar ou a invejar aquela pessoa. Né? O Lama Santen, ele costuma dizer uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele diz, quando você estiver num processo de separação, né, com alguém que você tem um relacionamento afetivo, amoroso, tente se separar olhando o mesmo olhar que você tinha quando você, no começo do relacionamento, começou a achar que amava aquela pessoa. Quando a gente, que eu aprendi, né? Quando a gente espera uma reciprocidade, a exato. gente já está agindo de maneira egóica. Então, eu não amo querendo que o outro também me ame. Né? Então, eu não digo eu te amo querendo ouvir eu te amo. Né? Querendo que a outra pessoa retribua com a mesma frase. Né?
Isso é muito interessante porque é uma outra coisa também que eu aboli, né, de não falar, que é eu espero que você seja feliz, né? Eu desejo, eu intenciono é um movimento ativo. Eu faço algo também para que você, né, de algum modo atinja a felicidade. A felicidade, sobretudo, não condicionada, que é a felicidade verdadeira, né? Aí eu vou ler aqui das 4 qualidades incomensuráveis, né? Eu vou ler aqui do que o Lama diz no livro Meditando a Vida. O Lama Santa ele diz o seguinte: a primeira qualidade é a compaixão, que é a intenção ou o desejo, que ele usa aqui, de que os seres realizem sua natureza interna e se livrem de suas complicações. Essencialmente, é o querer que o outro supere suas dificuldades e possa melhorar. Aí ele diz, atenção, compaixão é diferente de pena. Quando temos pena, validamos a imagem que a pessoa faz de si mesma e que é a razão dela estar mal. Tenho pena de alguém, é um coitado, né? Então, não é ter pena, né? Compaixão é eu entender que ele pode sair daquele quadro, né, que gera perturbação nele, né? Compaixão é reconhecer no outro sua natureza estável, luminosa, sua condição verdadeira, quebrando o encanto dos jogos mentais que estão produzindo suas complicações. Então, quando a gente diz que a compaixão é essa mola, né, propulsora, é justamente porque eu enxergo que todos os seres têm possibilidades infinitas, né? Eles não precisam estar aprisionados àquilo que ele pensa que é, né, que disseram que ele é, né, ou que disseram que é o máximo que ele pode chegar a ser tal. Quando a gente começa a agir, né, com a intenção de que os seres não se Mesmo aprisionem que a não isso, seja ao lado a da gente está pessoa. caminhando Você de ama maneira tanto. passiva. A segunda qualidade é o amor. Aí, o amor é querer que o outro seja completamente feliz. Eu quero que o outro seja feliz. É diferente de eu quero que o outro me faça feliz. Mesmo que eu não conheça a pessoa, mesmo que eu não saiba quem é, mesmo que seja, o nosso colega aí falou que tinha compaixão por todos os seres, menos por Bozo, né? Inclusive pelo Bozo, né? Quem quer que seja o Bozo, quem quer que seja essa identidade, né? A gente quer que todas as pessoas sejam felizes e a gente vai tentar fazer o possível, né? A gente vai tentar caminhar. O Bodhisattva, né, é aquele ser que caminha no mundo tentando gerar benefícios, tentando fazer as pessoas encontrarem essas possibilidades de felicidade, né? Então, a terceira qualidade é a alegria. A alegria é a capacidade de se alegrar com as alegrias e vitórias dos outros. Vê que dificuldade. Dos outros, né? Pequenas ou grandes. É um poderoso antídoto contra a inveja, né? Então, eu não gosto da pessoa e, de repente, aquela pessoa ganhou algo ou conquistou algo, né, que poderia me gerar inveja, poderia me gerar raiva, né? Mas não. Eu tentar perceber uma construção mental de alegria, né, para que aquela pessoa, eu tenha a alegria de que ela está conquistando, né? E a quarta e última qualidade incomensurável é a equanimidade, que é justamente é a gente conseguir caminhar entendendo essas oscilações de euforias, de tristezas, né, que marcam a nossa vida. Esse conjunto de pensamentos, né, de sofrimentos, de alegrias, eles marcam a nossa passagem, né, a nossa vida, ou a nossa continuidade, porque a gente produz karma. Quando eu enxerguei que o budismo podia ser uma filosofia de vida, né, que podia fazer com que eu transformasse esse meu modo de construir pensamentos, né, isso foi transformador e vem sendo transformador para mim, né? Eu continuo ainda gerando alguns pensamentos, infelizmente, que são negativos.
né? Mas aí isso me faz ver que eu preciso meditar mais, eu preciso praticar mais, né? Mas é cada vez mais claro para mim. Então, quando se fala de luz, né, da iluminação, é a lucidez, né? O budismo é um convite a gente banir as ilusões da nossa vida, né? Então, é um convite a gente deixar a lucidez entrar, né? Fazer com que eu possa caminhar no mundo de maneira lúcida, compreendendo que eu posso gerar benefícios, porque eu tenho uma vida humana preciosa, tenho uma mente diferenciada, capaz de construir coisas inimagináveis. A gente está aqui agora se falando por um aparelho de telefone celular, a gente está falando graças à internet, então isso até poucos anos atrás seria inimaginável, né? A gente não, né? A invenção do avião, a invenção do navio, tu pega uma pedrinha, joga assim na água, ela afunda, mas tu vê um trambolho de toneladas de peso boiando, né? Então a gente vai vendo que a mente ela é muito, Exato. muito fantástica, a mente humana. Mas deixa eu só dar minhas colocações, passar aqui para tu dar tuas colocações também. Pessoal, Projeto Pernambuco Filosófico, é um projeto aqui no Instagram, tá? Mas a gente tem um canalzinho lá no YouTube, converte os vídeos para lá. A partir de amanhã esse vídeo vai estar lá também. Então, assim, a gente conseguiu a façanha de menos de 3 meses passar de 100 inscritos. É Eu não porque, esperava nem Tito, chegar a 50. Então, assim, foi massa, mas eu ainda conto com vocês para aumentar um pouquinho mais, para a gente poder expandir mais e sair e chegar num ponto que a gente possa convidar mais e mais pessoas. Essa é a última live do ano. Fechei com chave de ouro. Só vai ter live agora em janeiro. Eu só vou postar um vídeo meu ou dois e um de Thomas no YouTube. Em janeiro a gente já vai ter uma live com o ator Valdir Chagas. Tem uma com a doutora. Pô, esqueci o nome dela, ela vai me perdoar, depois eu falo, mas ela vai falar sobre Covid comigo. Ricardo Versosa, que vai falar sobre empreendedorismo. Então, 3 lives em janeiro, tá certo? Guga, tu tem 5 minutos aí que tu me pediu um pouquinho antes. É tudo teu. Deixa uma mensagem 21 aí que a gente possa tentar visualizar algo melhor em 2021. não, então, vamos lá, vamos tentar concluir. Eu falei que te parabenizei, Tito, pela essa iniciativa de você manter esse canal, né? A gente tem a possibilidade de aprender bastante com tudo isso que está acontecendo nesse período da nossa vida, né? Houve, em outros momentos da existência humana, né? Houve situações semelhantes, né? Nós passamos, inclusive, por uma pandemia mundial um século atrás, né? E outras tantas epidemias. Então, isso não é uma novidade, né? O que ocorre é que nós temos hoje mais recursos para a gente ter uma medicina muito mais avançada, mas ainda assim tem aspectos que a gente desconhece, e que bom que tem aspectos que a gente desconhece, porque vão fazer com que a gente busque, né, tentar usar justamente essa mente ilimitada para produzir benefícios. E a vacina vai ser um benefício fantástico, né? Está sendo absolutamente trabalhado aí em várias frentes por pessoas, pelas mentes mais fantásticas da medicina no mundo todo. Então é muito importante isso, né? A gente está existindo uma convergência mundial em torno de um específico elemento, que é a vacina para uma doença que vem impactando o mundo todo, né? O mundo todo. A gente não tinha vivido isso ainda na nossa geração carnal, né? Mas agora a gente está vivendo. Então, o que eu gostaria de dizer assim nesse final é que quem tiver interesse de conhecer o budismo, né, tem muita coisa bacana na internet. Então você coloca budismo, tem o SEB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, é CEBB, tem salas no Brasil todo. A gente agora não está em encontro presencial, mas tem diariamente encontros online, né, os diversos grupos do SEB no Brasil todo. Esse final de semana nós tivemos, na verdade é uma semana toda que nós estamos até amanhã vivendo o que é considerado a semana de iluminação do Buda.
de 1 a 8 de dezembro, é considerado. Então, budistas praticantes do mundo todo celebram essa data, né, esse período. E aí nós tivemos o retiro online com o Lama Padmasambhava. Tem um site que eu gosto muito, um Instagram também chamado Sobre Budismo, que é mais voltado para o budismo Zen. Esse meu nick, Guga Zen, ele não é porque é o budismo Zen, esse nick tem quase 20 anos. E aí depois é que eu fui aprender sobre o budismo Zen e tal. Mas que Zazen, inclusive, é meditação sentada, né? Então, que o budismo Zen ensina. Então, Tito, a minha proposta é sempre de poder trocar ideias, né? Eu sou apenas um aprendiz e algumas coisas que eu aprendo eu tento repassar, obviamente não como a verdade, né? Mas sim como uma de amor, de compaixão, de alegria, de olhar para o outro com cuidado. Essa coisa da gente usar máscara é um exemplo tão interessante, né? Uhum. Usar máscara pode salvar vidas, vidas e vidas, né? Inclusive a sua, que normalmente é a que você tem mais cuidado, né? Então, essa ideia, inclusive no avião, né, a gente escuta isso, né? Em caso de despressurização, máscaras vão cair, coloque primeiro em você, para colocar depois em crianças e idosos. Então, se você que tem aí a possibilidade no momento da juventude, né, a gente ter esse discernimento, né, de proteger os mais novos e de proteger os mais velhos, né, é um caminho bastante importante. Gerar benefício, tentar controlar a mente, mas eu não gosto do termo controle não, sabe? Mas tentar contemplar a construção dos pensamentos para tentar conduzi-los, né? Ou a gente conduzir a nossa caminhada a partir de pensamentos positivos. Então, eu acredito que a gente vai ter uma vacina aí bem em breve. Acredito também que outras possíveis pandemias acontecerão em outros momentos e elas servirão de alerta como está servindo essa agora, né? Que a gente busque evoluir, que a gente busque melhorar. Intenciono que o ano de 2021 seja um ano melhor do que esse. Parece que não vai ser tão difícil de ser melhor, que esse realmente foi cruel, mas tem um conjunto de fatores, né, que influencia aí o ano, a gente classificar o ano como positivo, como negativo. Eu diria que foi um ano, né, foi mais um ano que nós vivemos, que muitas pessoas viveram, que muitas pessoas deixaram de viver, que muitas pessoas nasceram, né, e assim a gente continua. Tito, muito obrigado pessoal que participou aqui, pessoal que está assistindo em outro momento que não seja ao vivo. Pode falar, Tito. Deixa eu mandar um beijinho aqui para minha bisavó, que tem 103 anos. Ela passou pela gripe espanhola e está passando por essa. Então, que Deus ainda continue protegendo ela e que ela possa ter saúde ainda. 103 anos. Sensacional. É, Sensacional. Como é o nome dela? é Maria. Dona Dona Maria. Maria, sensacional. Então, Tito, aí eu tenho feito um trabalho no Instagram, né, pelo chama Programa Pare, né, Programa de Atenção, Reconexão e Equilíbrio. Tá no comecinho, quem tiver interesse também, chega lá, entra lá no @Programa Pare e a gente continua aí a conversa, mas a minha sugestão mais compassiva, eu diria, procurem os mestres, né, procurem ler os mestres, conhecer os mestres do budismo, que eles têm muito a nos ensinar. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Fechamos com chave de ouro esse ano. Live sobre budismo com o Guga. Foi muito massa, Guga. Valeu mesmo. Foi fera pra caramba. Fechamos as 10 lives esse ano. Só tenho a agradecer a todo mundo que participou, porque foi assim, um ensinamento atrás de outro. Então, assim, o intuito foi aprender, a finalidade foi aprender, a gente aprendeu muito. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que deixam lá a perguntinha, que participam.
Vamos chegar em 2021 e tentar ampliar, botar mais conversas. O nome da doutora que eu esqueci de falar é Juliana Arandas. Ela vai falar sobre a Covid comigo em janeiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Gustavo, só tenho a te agradecer mais uma vez. Aprendi mais um pouquinho. Muito obrigado. E é isso, meu povo. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Tchau. Um beijo em todos. Valeu.